Olá, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você para refletir neste fim de semana em que celebramos o 15º domingo do tempo comum, neste dia 16 de julho de 2023, a reflexão do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. É a forma mais breve do Evangelho proposto para a liturgia deste fim de semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não têm raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus e nos exorta a ser uma terra boa, que acolha a palavra e produza frutos abundantes na vida de cada dia. Com a parábola da semente e do semeador, vemos que o fruto da palavra de Deus depende da qualidade da terra. E nós somos o terreno que é lançada a semente, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que é o semeador. Com essa parábola, Mateus inicia o terceiro discurso de Cristo, composto de 7 parábolas do reino em seu evangelho, que escutaremos hoje, neste fim de semana e nos próximos 2 domingos. O semeador saiu a semear. A semente, parte caiu no caminho. Os pássaros vieram e comeram. O terreno pedregoso brotou e logo secou, no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. A terra boa produziu 30, 60, 100 por uma semente. Jesus estava encontrando dificuldade na aceitação de sua palavra. Havia gente que não acreditava. Havia gente que, embora simpatizasse com Jesus, logo desistia de segui-lo. Havia gente que via a mensagem de Jesus como uma ameaça. Eles deveriam mudar de vida, afastar-se do poder, largar as suas riquezas. Por isso, hostilizavam e tramavam a morte do próprio Jesus. No fim, estavam ficando com ele só os discípulos. Apesar dos obstáculos, meu irmão, minha irmã, a semente
não perde a sua força. A palavra de Deus jamais perderá. O acolhimento do Evangelho não depende da semente, nem do semeador, mas da qualidade da terra, que somos nós. Diante da palavra de Deus, há 4 tipos de ouvintes, que também somos nós hoje. O terreno, que existiam e existem naquele tempo e que continuam existindo hoje. Há aqueles que têm um coração duro, como a terra pisada na estrada, não permitem a semente da palavra de Deus que ela penetre no seu coração. Esses são os caminhos que os pássaros comeram. Existe também, vem em seguida, o coração inconstante, que se entusiasma com facilidade, mas depois desanima rapidamente diante das primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode criar aí raízes profundas, são os terrenos pedregosos. Há também os que têm um coração materialista. São até muitos religiosos, piedosos, que participam, que frequentam a igreja, mas não dão prioridade às riquezas de Deus, mas sim às riquezas e aos bens do mundo. Essas preocupações são como espinheiros que sufocam a semente da palavra. Por fim, há os que têm um coração aberto e disponível, terra boa. Neles, a palavra de Jesus é acolhida e dá muito frutos. 30, 60, 100 por uma única semente. Meu irmão, minha irmã, cuidemos do nosso terreno, da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Retiremos as pedras, os espinhos que espalham. Procuremos aprimorar a semente que usamos, ou já tem validade vencida em nossa vida? Não, meu irmão. Jesus semeia em todos os terrenos, mesmo nos inférteis. Procuremos aprimorar a semente que nós usamos, a palavra de Deus, os ensinamentos, as pregações, os sacramentos. Ele semeia em todos esses terrenos e algumas sementes acabam germinando. Semear o grão da esperança, semear o sorriso que resplandeça ao redor de nós, semear nossas energias para enfrentar as batalhas da vida, semear nossa coragem para reerguer a coragem do outro, semear nosso entusiasmo, nossa fé, nosso amor. Meu irmão, minha irmã, Deus nos garante, a palavra de Deus não voltará sem produzir o seu fruto. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos, meditando esta palavra, o Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Avante com Maria e São João Batista, sempre. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura.
rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Vossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente que caiu em terra boa e deu fruto. A semente que caiu em terra boa e deu fruto.